Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Analysis, o programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo aí, investidor que nos acompanham. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores ícones globais, a companhia de bebidas Coca-Cola. Exatamente, André. Coca-Cola tem 132 anos de existência, é uma das marcas mais influentes e reconhecidas no mundo. E ela tem aí um canal de distribuição para praticamente o mundo todo. Mas antes de falar de Coca-Cola, a gente vai trazer para você a Avenue, que é uma plataforma de investimentos para você que quer investir lá no exterior. Vou fazer uma breve explicação para quem não conhece a Avenue, né? A Avenue, se não foi a primeira, foi uma das primeiras corretoras focada no público brasileiro, né? Então ela é toda em português, você consegue fazer o câmbio do Brasil, ela surgiu em 2018. Recentemente o Itaú adquiriu 35% da empresa, das ações da Avenue, né? E você consegue fazer o câmbio já dentro da plataforma e posteriormente a compra das ações ou de qualquer outro ativo internacional dentro da Avenue. Sim, a gente preparou um vídeo mostrando como é que funciona a plataforma. Vamos assistir? Vamos mostrar agora como funciona a Avenue. É hoje ligada ao Banco Itaú. É uma plataforma em português para brasileiros em geral, né, para compra e venda de ativos no exterior. Somente nos Estados Unidos, mas não apenas, né? Aqui é a página inicial, aqui aparecem os ativos que eu possuo. Vamos pegar um pouco mais conhecido aqui para fazer uma Vistra Energia aqui. Foi uma ação que rendeu muito bem. Então, ao clicar nela, aparece para a gente o gráfico dela, né? Esse gráfico a gente pode aumentar ou diminuir, né, os períodos. Sem posição vai te dar a tua posição atual, tenho 120 ações da Vistra. Informações da empresa, daí vem um gráfico aqui de qualidade da empresa baseado em outros fatores, enfim, daí precisa ver exatamente o que ele leva em conta. O consenso dos analistas, então no caso compra forte, atividade dos acionistas, os acionistas venderam ações nos últimos 3 meses, 15 milhões de dólares, sentimentos das notícias, muito otimista, análise técnica, para quem gosta de análise técnica, aqui o dividend yield dos últimos 12 meses, faturamento, valor de mercado, o maior valor do último ano, menor valor e por aí vai. Além disso, a gente tem as recomendações. Então aqui 7 analistas fizeram análise de Vistra nos últimos 3 meses, né? Daí está aqui o preço médio deles, que é o em cinza, né? O preço máximo, que é 78 dólares, e o preço mínimo, que é de 48 dólares. Então tem algum analista aqui que acha que ela vai cair. E você consegue ler os relatórios. Então aqui o David Arcaro do Morgan Stanley acha que se deve comprar, o preço alvo dele é 78, ele fez a análise 26 de 3 de 2024, e aqui abre o artigo em inglês. Eu não vou abrir porque não sei se tem algum problema aí de estar expondo o artigo de uma pessoa sem autorização, né? Mas temos aqui o que chamam de analistas 5 estrelas, né? E outros analistas e a análise deles. Então, para quem utiliza a corretora Avenue ou tem interesse em utilizar, são essas informações que a gente encontra sobre as ações. Aí vamos lá para a compra e venda, né? É bem simples também. Tem algumas diferenças, né? Não tem um home broker como temos aqui no mercado brasileiro, daquela forma, né? Completamente diferente. Mas a gente pode colocar aqui a quantidade de ações que a gente quer e lá aceita fracionado, então você pode ter 0,63% de uma empresa. Você não precisa comprar no fracionado, você pode ir lá e digitar, eu quero 0,00185 da Vistra, que vai dar 14 centavos de dólar. Então, concluindo, né, você pode comprar mercado, você pode colocar o valor, você pode colocar no VAC, né, o famoso VAC aqui. Mas lá o VAC, o válido até cancelar, é limitado a 3 meses. Então, pelo menos na Avenue, não sei se outras corretoras é assim. Você lança a ordem, depois de 3 meses ele derruba a tua ordem. Então, para quem não conhecia a Avenue, essa é a plataforma deles. Eu gosto bastante. Legal, então tem aí mais uma corretora, uma possibilidade para você investir, que é a Avenue. O que eu achei interessante, Arthur, é que os analistas, eles são gringos, né? Quer dizer, eles vivem o dia a dia do mercado americano. E aí eu aproveito um gancho para te perguntar o seguinte: qual que é a sua opinião sobre os analistas nas corretoras, né?
Você acha que eles são confiáveis? Você costuma utilizar eles na hora de comprar? Então, André, antes de responder, eu vou fazer uma parte para comentar sobre a plataforma da Avenue, e não só da Avenue, mas como, por exemplo, da XP, do Banco Inter, quando a gente compra lá fora. A gente tem um mercado bancário no Brasil que está muito à frente, em geral, dos outros mercados, inclusive do americano, né? Então, a gente se assusta um pouco com, por exemplo, eu acho o home broker no Brasil muito melhor do que lá nos Estados Unidos. Primeira vez eu achei que era uma imitação da Avenue, mas eu fui ver na XP é igual, no Banco Inter é igual, muito similares. E até conversando com o pessoal da Avenue, eles colocaram que isso é uma questão do mercado americano, que ainda engatinha frente a algumas coisas em relação ao mercado brasileiro. Voltando à sua pergunta, eu acho sempre muito legal ler analistas, eu leio bastante, eu assino algumas casas de análise, mas eu não sigo carteiras. O que acontece? O que eu faço? Eu, por exemplo, vamos lá, eu quero adquirir uma ação que pague bons dividendos. Então, no mercado brasileiro tem mais de 400 ações, no mercado americano tem mais de 4 mil e mais de 6 mil ações. Isso para falar só dos Estados Unidos, porque a gente consegue, na verdade, adquirir no mundo inteiro, né? Então, é um número muito vasto, né? Para eu sair procurando o que eu vou comprar. Então, é o primeiro ponto. Eu acho que serve como um vídeo nosso. Pô, é interessante. Alguém pegou, foi lá, fez o estudo, trabalhou, procurou informações sobre a Coca-Cola, resumiu, tirou o que não era relevante e coloca lá para você. Você leu sobre a Coca-Cola, achou interessante? Vai atrás. Não segue. Pelo menos é o que eu faço. Então, eu acho a mesma coisa. É interessante você ter um analista, você lê-lo, mas eu não recomendaria, segue a carteira de determinado analista. Porque normalmente uma carteira de 15 ações, entre as 15 certamente tem uma que é muito melhor e uma que é muito pior, né? Então, normalmente eles sugerem, diversifica, pega e coloca R$5.000 em cada uma das 15 e faz sua carteira. Eu não sigo isso. E, em média, eu tenho escolhido as melhores ações. Nem sempre escolhi a melhor ação. Às vezes, eu vejo que o analista recomendou uma ação, eu não adquiri, e depois de 2 anos eu vou olhar e falar, pô, ela bombou. Acontece. Então, é isso. Não é uma ciência exata, né? Que você fala assim, eu vou comprar tal ação, que ela é a melhor ação, e vai ser... Até porque, assim, nem sempre a melhor ação vai ser a que mais vai valorizar. Depende da visibilidade de resultado. Às vezes, demora mais para uma ação andar. Então, assim... tem algo preciso e tem muita coisa imprecisa nesse mercado, né? O analista é um ponto de partida para um estudo de determinada ação, né? Acho que é por aí. Exato. Outra coisa que eu faço, André, até voltando aí para minha carteira internacional, né? É usar filtros de, por exemplo, o Status Invest ou o Investidor 10, que você consegue selecionar padrões. Então, eu quero uma empresa, por exemplo, uma coisa que eu acho que a empresa tem que crescer. Eu não me sinto à vontade com empresas que não crescem. Então, assim, se a empresa não cresce, por mais que esteja barata, eu procuro não comprar. Eventualmente, posso comprar e falar assim, essa empresa tem um crescimento aquém do que eu desejo, mas ela está muito barata. Então, esses são 2 fatores, né? Mas se é uma empresa que é muito barata e não cresce há anos, vem perdendo valor, eu não adquiro. Agora, você falou da Avenue, só que você não falou sobre taxas. Existem taxas na Avenue? Tem taxas, né? Não são exatamente baratas, né? Primeiro você tem uma taxa de conversão que não é da Avenue, né? O IOF, que é de 1,1%. Há um spread na conversão, e a Avenue tem uma coisa interessante, que você pode fazer o câmbio do dia ou do dia seguinte. Então, você fala assim, eu quero agora na minha conta lá, você vai pagar um spread mais esticado aí, pode chegar a 2%. Pode ser para amanhã, você paga 1,4%. Então, você vai variar. Existem vários pacotes de corretagem, tá? Então, assim, para a gente colocar seria algo muito extenso, mas você pode ter pacotes de corretagem zero, provavelmente você paga um valor para isso. Eu não tenho nenhum pacote, até porque eu faço muito poucas compras, né? A gente segue o Velo Invest, então eu tenho uma venda desde que eu comecei com a minha carteira internacional. Na verdade, eu diminuí a quantidade de uma ação para comprar outra ação. Então, eu não compro nenhum pacote. As minhas ordens, que eu me lembro, variaram de $2,50 a $7,50, a depender do volume transacionado. Bom, então vamos agora falar sobre a ação de hoje, né? Por mais que ela dispense apresentações, a gente preparou aquele clipe tradicional que a gente sempre faz para falar um pouco sobre a história da marca.
A Coca-Cola foi fundada em 1886 pelo farmacêutico John Pemberton, em Atlanta, Georgia, e inicialmente comercializada como um tônico para o cérebro e remédio para dor de cabeça. No ano de 1903, a empresa foi comprada pelo empresário Asa Griggs, cujas táticas publicitárias levaram a bebida ao domínio do mercado de refrigerantes no mundo ao longo do século XX, se tornando um ícone da cultura pop. Hoje é uma das maiores empresas de bebidas do mundo, com mais de 500 marcas e operações em mais de 200 países. Com uma base de clientes crescente e fiel, e investimentos em tecnologia e sustentabilidade, a empresa aparece em quinto lugar do ranking que reúne as 100 marcas mais valiosas do mundo. A fórmula original da Coca continha cocaína e foi retirada em 1903, mas ainda continha cafeína e extrato de folha de coca até 1929. Durante a Segunda Guerra Mundial, a bebida continuou sendo comercializada na Alemanha, mas por falta de insumos fez com que a empresa criasse um produto exclusivo para o mercado alemão, e assim nasceu a Fanta. O logotipo da Coca-Cola é conhecido por mais de 94% da população mundial. A fábrica da Coca-Cola com a maior produção do mundo fica na Cidade do México. Em Hong Kong, algumas pessoas têm o hábito de consumir a bebida quente, como um remédio para combater a gripe. A bebida Y3000 foi anunciada como o primeiro sabor futurista da marca criada por inteligência artificial. Para manter a sede dos investidores, a Coca-Cola visa um futuro impulsionado por sua liderança no mercado de bebidas, estratégia de negócios inteligentes e diversificação em sua linha de produtos. Legal, essa aí foi a Coca-Cola. E a gente quer fazer uma pequena distinção agora, porque assim, no mercado americano existem 3 empresas ligadas à Coca-Cola onde você pode investir. A primeira delas é a dona da marca Coca-Cola, né, que é a produtora do xarope original, que é a The Coca-Cola Company, que ela é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, com o ticker KO, né, que é o KO. Mas, em paralelo, também estão disponíveis as ações das suas distribuidoras, que é a Coca-Cola Consolidated, que ela é negociada na Nasdaq, com o ticker Coke. Ela distribui produtos da Coca nos Estados Unidos, a Coca-Cola Consolidated. E tem também a Coca-Cola FEMSA, que é mexicana e responsável pela distribuição em toda a América Latina, inclusive no Brasil. E a FEMSA é a maior engarrafadora de produtos da Coca-Cola no mundo. Ela é negociada sob o ticker de COF, COF, na NYSE também. E é importante você saber as diferenças, né, para não se confundir na hora de comprar. E dito isso, nós vamos focar o episódio de hoje na Coca-Cola Company e deixar os distribuidores para um outro momento. E para introduzir o assunto, nós trouxemos uma notícia sobre o futuro do mercado de bebidas. Olha só, vou ler para vocês. À medida que os consumidores se preocupam cada vez mais com a saúde, as companhias de bebidas passaram a adaptar suas estratégias para permanecerem relevantes no mercado. Em 2022, o mercado global de refrigerantes foi de 195 milhões de dólares. E para atender às necessidades e preferências em constante mudança dos consumidores, a Coca-Cola tem focado em sustentabilidade, aumento da transparência, engajamento do consumidor e diversificação de seu portfólio de produtos. Sendo assim, a projeção é que até 2028 esse mercado aumente para 250 milhões. E aí eu te pergunto, Arthur, diante dessa projeção, investir no setor de bebidas é uma certeza de sucesso? Então, André, eu acho que quando a gente fala em empresas de bebidas, né, o tema é a Coca-Cola, mas serve para a Pepsi também, a gente tem que ter em mente que não é só o principal produto, né? A Coca-Cola, no caso, a Coca-Cola e a Fanta, Sprite, e tem sim uma vasta gama de produtos, no caso da Coca-Cola, praticamente todos ligados a bebidas. Então, você tem desde energético, como Monster, você tem garrafinha d'água, os sucos Del Valle é da Coca-Cola. Então, a gente adquire muitos produtos da Coca-Cola que a gente sequer percebe que são da Coca-Cola porque eles levam outro nome na embalagem. Para responder a tua questão, eu acho que assim, certeza de sucesso não tem. Mas eu acho que tanto a Coca-Cola como a Pepsi, elas vêm se adaptando de forma satisfatória às mudanças de mercado, né? A diminuição do consumo de refrigerantes no mundo. Realmente houve uma diminuição do consumo de refrigerante, ainda que seja muito alto. Agora tem uma coisa ruim. O refrigerante em si é muito barato para produzir. Então a margem deles, quando eles vendem uma Coca-Cola, é maior do que quando eles vendem um suco Del Valle. Então nesse aspecto, talvez não seja tão bom, mas eu acho que eles estão preparados para isso, para uma queda no consumo de refrigerante. Eles têm conhecimento desses desafios e estão se adaptando de forma satisfatória. E eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas.
E para entender melhor os números da Coca, a gente trouxe um comparativo com uma das suas maiores rivais, que é a Pepsi. Olha só, a Pepsi, embora leve a pior quando o assunto é refrigerante de cola, ela controla algumas das marcas mais valiosas, tanto do mercado de bebidas quanto de alimentos sólidos, como, por exemplo, a Ruffles, a Lay's, Doritos, Aveia Quaker, Gatorade, Starbucks, e ela faz com que o seu faturamento anual esteja quase 2 vezes maior do que a Coca-Cola. Olha só, a Pepsi faturou aí 64 bilhões de dólares contra 33,92 da Coca-Cola. E a valorização nos últimos 10 anos mostra que a PepsiCo, né, que é a dona da Pepsi, valorizou 142%, e as ações de The Coca-Cola Company valorizaram 88,92%. Então, André, a gente vê aí, pelo crescimento dos últimos 10 anos, né, que o Peter Lynch ele separa as ações em 6 grupos diferentes, né? Certamente, tanto a Coca-Cola como a PepsiCo, elas vêm crescendo, mas num ritmo um pouco mais lento, né? São marcas já consolidadas no mercado, já tem um market share expressivo, então já não crescem mais tanto. E a gente levantou alguns dados relacionados aos maiores consumidores de Coca no mundo. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o 4º maior consumidor de Coca no mundo, ficando atrás apenas do México, da China e, claro, o primeiro lugar é dos Estados Unidos. Falando sobre a participação acionária da Coca-Cola, né? Eu acho que a maior parte das pessoas já sabe, né? A Berkshire Hathaway é o maior dono. Hoje eles têm aproximadamente 9,25%. A compra já tem alguns anos, quando eles compraram um percentual menor, mas houve bastante recompra de ações aí durante esse período e aumentou o percentual da Berkshire Hathaway. Depois vem o Vanguard Group, com 8,5%, o BlackRock com um pouco mais de 7%, Fidelity Management Research, 5,5%, e por último a State Street Corporation, com quase 5%. Então, junto esses 5 grupos que eu citei, eles detêm mais de 35% das ações da Coca-Cola. Então, a gente vê que está bastante diluído o controle da Coca-Cola, né? Não pertence a um único grupo, a uma família que criou a empresa. Está bastante diluído e temos aí aproximadamente 65% das ações na mão dos pequenos investidores. Bom, agora vamos dar uma olhada nos múltiplos de Coca-Cola. Então vamos lá. A gente está gravando hoje no dia 28 de abril. O ticker é KO, no caso da BDR é COCA34, COCA34. O valor atual dela é 61,84, valor de fechamento de sexta-feira. A gente vê uma pequena desvalorização aí nos últimos 12 meses, de quase 4%, e uma razoável valorização no mês de quase 2%, aí 1,73%. A gente vê que quem tivesse comprado Coca-Cola há 5 anos atrás teria pago, a gente vai ver que não vai dar um crescimento fantástico, né? Teria pago aí 49,06. Então, se a gente fizer aquela compra hipotética de $10 mil há 5 anos atrás, teria adquirido 204 ações, né? E multiplicando pelo valor atual de 61,84, teria $12.604, ou seja, teria ganho $2.604, pouco mais de 20% de valorização. Em 5 anos está longe de surpreender, né? Então vamos aqui fazer a análise dos múltiplos. A gente vê que paga um dividendo regular, para ações americanas 3% está dentro da média, não empolga, mas também não chega a ser decepcionante. Um preço sobre lucro um pouco esticado, aí de 24,88, a gente considera também regular. Um EV/EBITDA de 18,9, também regular, esticado. Só como referência, né, um preço sobre valor patrimonial de mais de 10 para uma empresa que não é uma empresa de tecnologia, né, onde o patrimônio normalmente coisas tangíveis, né, então também considero esticado, ainda que não entre na conta para nossa nota, né. Se a gente vê indicador de endividamento, né, 1,82, a gente considera um número bom. Tem uma dívida, se a gente puxar aqui, a gente vai ver a dívida dela, né, tem 42 bilhões de dívida bruta, 13 bilhões e meio de disponibilidade, então a dívida líquida de 28 bilhões é um valor que não assusta, mas existe uma dívida líquida e então é somente bom. A margem líquida é boa, quase 25% aí, está muito boa. O ROI está excelente. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Está excelente. A margem líquida, para quem não sabe, é quanto do que entra é convertido em lucro, né? Então, de cada $100 que a Coca-Cola fatura, $23 é lucro. E ela tem um crescimento bom, ela vem crescendo aí nos últimos 5 anos, uma média de 10,74% ao ano, o que a gente considera bom. A gente vê que ela paga
4 dividendos. Então a gente não falou do histórico de dividendo. Ela paga 4 dividendos bem definidos, né? E isso é muito bom. A gente vê um crescimento de dividendos, apesar que em 2012 e 2013 tem uma queda e depois volta a crescer. 2024 a gente desconsidera, porque está no meio do ano ainda, né? Então a gente pode considerar aqui que há um crescimento positivo, ainda que tenha tido essa queda. É um dividendo, tem todos os anos desde, aqui começa em 95, né? Mas acredito que comece muito antes disso. E tem todos os anos o pagamento, então a gente considera bom. A única crítica é o payout, né? O payout, na verdade, ele vem numa média relativamente tranquila. E aí você tem alguns momentos, né? 2016 próximo a 100%, 2018 acima de 100% e 2017, talvez por algum evento extraordinário, não sabe dizer exatamente, o lucro é bem baixo e mantém-se o dividendo alto, né? Então você tem um dividend yield de 506%. Você vê que a média, o dividendo é acima de 100%. A gente não gosta, né? A gente vê isso como uma diminuição do valor da empresa, né? Ela está distribuindo lucro além do que ela está gerando. É pouca coisa acima, enfim, mas a gente vai dar uma nota boa ao invés de uma nota excelente. Vamos falar agora um pouco do... Aqui a gente vê o DRE da companhia, né? Ele é relativamente estável, uma leve alta aqui, mas eu diria que ele é relativamente estável, né? Não é uma empresa que chega a me encantar, ainda que eu considere que ela tenha um pagamento de dividendos bastante regular, um crescimento bom, um ROI muito bom e uma margem líquida boa. Esses foram os múltiplos de Coca-Cola. E Arthur, quer falar um pouco sobre o balanço da empresa? É isso, né? Os resultados do quarto trimestre de 2023 vieram um pouco abaixo do esperado pelo mercado. A Coca-Cola teve uma receita de 10,85 bilhões de dólares e o lucro líquido de quase 2 bilhões, mais precisamente 1,97 bilhões de dólares. Houve uma pequena melhora na EBITDA, né, para 25%, o anterior era de 24,1%, e a receita esperada para o primeiro trimestre de 2024 é de 11,4 bi, ou seja, uma pequena melhora em relação ao último trimestre de 2023. Mas isso, na média, aí, os resultados apenas regulares. Muito bom. E com isso, como é que ficou a nota de Coca? Coca-Cola levou um 7. Nota 7 para a Coca-Cola. E olha só, eu queria anunciar uma novidade. A gente vai fazer uma carteira de ações do canal. Por favor, Arthur, quer explicar como é que vai funcionar? Vamos lá. A ideia é fazer uma carteira hipotética, tá? A gente não vai abrir nossas carteiras, até porque eu e o André temos carteiras diferentes, montadas em momentos diferentes. E uma coisa que a gente questiona um pouco sobre essa questão de abrir carteira primeiro que a gente não achou modelo ainda que pudesse juntar a minha, do André, ou faz junta. Enfim, esse foi um primeiro problema. A segunda questão é que são realidades muito diferentes, não só a minha com a do André, como a minha com as pessoas que assistem, que pode variar de classe social. Então, os meus valores podem ser muito altos para algumas pessoas, principalmente uma pessoa que está se formando hoje na faculdade e fala assim, nossa, nunca vou chegar nesse valor. Ou uma pessoa que vem de uma família muito mais abastada e fala assim, nossa, só isso. Então, assim, o objetivo não é mostrar o nosso capital. O nosso objetivo é mostrar a valorização ao longo dos anos. Legal, então o que a gente podia fazer era criar aí um personagem fictício, claro, que tivesse uma renda todo mês, que tivesse um valor específico todo mês, em que ele fizesse compras. O que você acha? Exatamente, a gente vai criar um personagem, esse personagem vai receber livres aí, então, certamente não é o salário dele, ou essa pessoa não tem gastos, mora com o pai, enfim. É o dinheiro que ele guardou. Todo mês ele vai guardar R$1.000. Desculpa, $1.000. $1.000. Então, esse personagem vai guardar todo mês $1.000. E para você que está nos ouvindo, se parecer um número muito alto, você corta, fala que está guardando $100, ou corta pela metade, está guardando 2.500. E para você for pouco, utilize, vai colocando quantos zeros você quiser no final aí. A ideia não é a quantidade de dólares, né? Mas sim mostrar o potencial de valorização. Então, qualquer número hipotético seria válido para isso. Bom, e a gente iniciou essa carteira no último dia 24 de abril, comprando Torme e NVIDIA. Arthur, você quer explicar um pouquinho por que a gente escolheu elas duas? Vamos lá, né? Primeiro são duas ações que a gente analisou, que a gente gosta, com as duas restrições, né? Acho que tanto NVIDIA como Torme tem sua restrição. NVIDIA está um preço esticado, Torme tem um dividendo não tão regular, mas enfim, a gente entende que por ser um dividendo muito alto, vale o risco. E a gente aproveitou uma queda, né? Dia 24, eu te chamei, né? Falei, tá caindo, vamos aproveitar e... Inclusive, eu comprei Torme para mostrar para vocês, né? Como
como fazer a compra e paguei mais caro, né? Daí eu olhei, eu vi minha carteira, eu falei, ó, caiu, vamos fazer agora a compra? E daí a gente fez essa compra de TORM, NVIDIA. Você consegue colocar na tela, André, a Consigo, compra? sim. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente fez a compra de TORM, NVIDIA. Por gostar um pouco mais de NVIDIA, compramos 35% dos $1.000, né, que a gente supostamente teria, e 30% em TORM, deu 29,99. O que sobrou, a gente mandou para a renda fixa no BIL. Então, tem aqui no BIL 35,01% da carteira. E, infelizmente, isso já deu uma valorizada, né, André? Já deu. Então, agora vamos voltar para o presente. Hoje, dia 30, vamos ver, nesse momento, como que está a nossa carteira. Então, a gente comprou NVIDIA. Deixa eu abrir aqui minha tela para ver maior. Tivemos uma boa valorização, né, 9,77%, e TORM uma valorização de quase 4%. Além disso, o ETF, né, não valoriza muito, né, uma renda fixa, mas, enfim, tivemos uma ligeira valorizaçãozinha aí. Mas a ideia do ETF é deixar esse dinheiro guardado aí para quando tiver uma oportunidade boa e acumulando, né? O próximo mês aí já está virando, a gente vai ganhar mais $1.000. E vamos aguardando boas oportunidades. Estamos fazendo uma reserva de oportunidades aí com esse ETF. Perfeitamente. Então, assim, a carteira a gente vai estar consultando uma vez por mês, é isso? Eu acho que é isso que a gente pode, todo final de mês, mostrar, né? Até porque é isso, né? A gente tem que deixar claro qual é o nosso esquema de investimento, né? No que a gente acredita, a gente segue a filosofia do Warren Buffett, de Louis Barsi e tantos outros, criada principalmente por Benjamin Graham, do Value Investing, que é investir em boas empresas, tentar comprar com bons preços. Então, assim, a gente está muito feliz com essa valorização aí nesse período curto, né? Mas a ideia não é essas variações de uma semana para outra. Vai ter momentos que a nossa carteira vai despencar, isso faz parte. A única coisa que me interessa quando eu vejo que caiu é falar assim, pô, pode ser uma boa oportunidade para eu entrar. Eu vi um vídeo do gestor do Fundo Alasca, agora me fugiu o nome dele, o Breda e o Luiz Alves Paes de Barros, né? E estava conversando com algumas pessoas que mandaram mensagem, isso durante a pandemia. E uma pessoa chegou e falou assim, se tivesse um cenário melhor, eu compraria. E a resposta do Breda para mim foi perfeita. Você não vai encontrar preço baixo, boa ação e céu de brigadeiro pela frente. Sim. Então, assim, em algum ponto tem que falhar. E daí, nesse ponto, você entra. Mas muita gente ficou com medo, né? Isso é natural. A gente não sabe quanto tempo vai durar uma pandemia. Depois que passa, parece fácil. Você olha ali atrás e fala assim, se eu tivesse comprado ali, eu estava rico. Mas a pessoa não compra, porque ela fica com medo, fica com receio. E isso acontece comumente. Então, assim, a gente tem que perder um pouco isso e ver as quedas como oportunidade. Não significa que toda queda é uma oportunidade. Né? O GX caiu 20 vezes, não foi uma oportunidade. Mas é aquilo que a gente falou lá atrás. Se a ação é boa a 10, ela é melhor a 8. Agora, não é porque uma ação caiu que ela é boa. Não é porque uma ação sempre valeu 10 e hoje já está em 8 que ela se transformou num bom negócio. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui, mas a semana que vem a gente volta com mais um episódio e a gente vai falar de Berkshire Hathaway. É isso, Arthur? Exatamente. Eu acho que faz até um link com a Coca-Cola, né? Falamos hoje da Coca-Cola, uma empresa e o maior acionista é a Berkshire Hathaway. E amanhã, no próximo programa, a gente vai falar sobre essa empresa que eu acho fantástica. Eu não tenho minha carteira, eu comprei para minha mãe há um tempo atrás, mas não tenho minha carteira, mas é uma empresa que eu gosto muito. Então, vou até fazer uma análise de repente, dependendo do resultado, seria o caso de introduzir ou na nossa carteira ou do nosso investidor imaginário. É isso aí. Não esqueça de comentar o que você achou de Coca-Cola, se você tem investimentos no exterior, e fique à vontade para sugerir um ativo para a gente analisar. É isso aí, até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.